frio o negócio. Gente, hoje é o Shabat de Sucote, né? É uma festa muito importante e para aqueles que servem Yeshua, porque eu tinha até falado para vocês que Sucote fala do passado, do presente e do futuro, não é? Nós estamos também um pouco felizes porque a paz chegou, acabou a guerra, né? Sempre bom quando a guerra acaba. Apesar de tem muita gente que está dizendo que é a paz falsa, mas não é a paz que Apocalipse fala, não, viu, meu irmão? Tem uma série de fatores que ainda não ocorreram que hão de ocorrer. Então, não é a última, e Yeshua não vai voltar mês que vem, né? Eu vi aí na internet um monte de coisas, pessoas dizendo que Yeshua está bem próximo. Eu posso dizer até que está próximo, mas tem algumas coisas que a Bíblia falou que vai acontecer que não aconteceu ainda. Amém? Uma delas, e é um ponto muito importante, é o templo. Amém? A gente ainda não viu nada a respeito da reconstrução do templo. Eu estou falando oficial, né? Estou falando de como é que vai ser, porque agora eles querem fazer um Estado palestino, né? Israel já disse que não vai ter, porque o que eles querem com o Estado palestino? Eles querem que Jerusalém seja capital, não é? 2 estados e uma só capital. Eu acho isso um pouco difícil de acontecer. Mas vamos ver o que vai acontecer aí, né? Nos próximos anos. Amém? Não é a falsa paz. E não vamos ficar falando que o cunhado do Trump é o anticristo. Meu irmão, calma. Olha só, o anticristo não é uma adivinhação nossa. O anticristo, quando ele surgir, amém, a gente, provavelmente, pessoas da igreja de Machia vão perceber. Mas você tem que ter atenção numa coisa. A palavra de Deus diz, Yeshua diz o seguinte, ó, eu vim em nome do Pai. Está falando para Israel. Eu vim em nome do Pai e vós não me recebeste. Virá um no seu próprio nome e a este vós receberei. Eu não vi Israel recebendo ele como Machia, você viu? Então vamos esperar. Tá? Você tem que ter muito cuidado com essas coisas, com essas adivinhações, com essas... cada hora é um. O Obama já foi, o Macron, quem mais? Até um árabe já foi. Como que árabe? Tem uma corrente aí dizendo que o Elon Musk, tem uma corrente aí dizendo que é um árabe que é um anticristo. Gente, como é que Israel vai receber um árabe como Messias, gente? Pô, para pensar, é só parar para pensar um pouquinho, você vai ver que isso aí está errado. Amém? Não vai nisso. Olha só, o anticristo não é eu vou adivinhar o anticristo. Não é isso, cara. Ninguém adivinhou Machia, adivinhou? Na hora que era para ele ser manifesto, ele se manifestou. E todo mundo viu. Uns creram, outros não. Vai ser a mesma coisa, porque tem que ser parecido com Machia. Entendeu? Você tem que olhar e falar assim, poxa, esse cara aí pode ser o Machia. Entendeu? Ele tem que enquadrar nas profecias. Não é assim. Né? Onde um árabe vai ser Machia, gente? Porque você sabe que o Machia é o quê em Israel? Ele é o quê? Não, eu sei. Mas ele é o que também em Israel? Não. Ele é rei, porque ele é descendente de Davi. Então, Deus falou lá na Torá assim, ó, não levantará rei entre vós que não seja dos seus irmãos. Como é que Israel vai aceitar papa como rei, gente? É só parar para pensar. Árabe. O cunhado do Trump, ele é judeu, mas ele precisa de algumas características que, pelo menos bíblicas, que a gente não vê. Então vamos esperar, mas não creio que seja ele. Amém? Então cuidado com isso, não vamos ficar adivinhando não. Vamos ler a Bíblia e esperar nas características que a Bíblia fala. Não é? Yeshua é que sabe tudo.
Então ele diz que Israel vai receber, porque Israel tem que receber, gente. É Israel que tem que falar: não, você é o Messias. É Israel. Não é a Itália, não é o árabe, não é o americano, não é o brasileiro, não é o crente, não é ninguém. É Israel que tem que dizer: esse é o Messias. Quando Israel falar para alguém: você é o Messias, e receber como Messias, aí sim, esse é o anticristo. Amém? Pois é, fica tudo adivinhando. Pois é, pois é. Vai ficando. O diabo é astuto, não é? Então acaba gerando pessoas incrédulas dentro da igreja. Para com isso, nós não sabemos ainda. O momento, provavelmente Deus vai nos revelar. Amém? Então, hoje eu vou falar de alguns assuntos. Eu não vou falar especificamente dessa paraxá. Eu quero falar de uma coisa que me chama muita atenção, e eu queria que você prestasse atenção. Durante a ausência de Moisés no Monte Sinai, lembra? O povo de Israel, impaciente e temeroso, pediu a Arão que lhes fizesse um Deus. Arão moldou um bezerro de ouro com os brincos de ouro do povo. 3 milhões de pessoas, brinco de ouro. As mulheres tiraram, os homens também, os filhos e as filhas. Derreteu aquele ouro todo. E Arão diz para Moisés assim: e saiu esse bezerro. É impossível, né, meu irmão? Eles foram lá, no martelo, moldar aquele negócio. Tá bom? Então, e eles adoraram aquele bezerro. E olha o que o povo diz a respeito do bezerro lá em Êxodo 32:4. Este é teu Elohim, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Eu posso dizer para você que eu classifico essa frase como chocante. Chocante. Pois Israel está atribuindo ao bezerro uma criação feita pela mão do homem. Ó, o cara foi lá com buril, né? Com martelo, foi dando forma, derretendo ouro, não é? Ele está atribuindo a uma criação feita pelo homem as maravilhas que o povo viu ao ser liberto da escravidão no Egito. Ou seja, Israel está atribuindo aquele bezerro feito por eles, pela mão do homem, todas aquelas maravilhas que nós lemos em Êxodo, ali na retirada de Israel do Egito. Israel viu o quê? A água virar sangue, viu trevas só na terra egípcia e na terra de Gósen, onde Israel estava, tinha luz. Israel atravessou o mar, os primogênitos do Egito, todos morreram, os primogênitos de Israel não morreram. Todas aquelas maravilhas, eles estão dizendo que foi o bezerro que fez. Olha que coisa. Gente, são pessoas que viram as maravilhas. Olha aí, ó. Você está entendendo? Isso é chocante, porque todas aquelas maravilhas foram operadas por Yud-Re-Vav-Re, o Criador. Então, isso mostra que muitos israelitas não distinguiam claramente entre Yud-Re-Vav-Re, o Elohim invisível, e Moisés, visível, que os representava diante do Criador. Eles não estavam fazendo distinção entre o Criador, que era invisível, e Moisés, que era um homem visível e que era o intercessor entre Israel e Deus. Né? Moisés, como mediador entre Yud-Re-Vav-Re e o povo, era visto por muitos israelitas como o canal direto do poder. Para eles, quem era poderoso era Moisés. Olha a falta de compreensão.
Quando ele desaparece por 40 dias no Monte Sinai, o povo faz o quê? Entra em crise. Cadê o poderoso do Moisés? A ideia é essa. Cadê aquele poderoso de Moisés? Veja o que o povo diz em Êxodo 32:1. Quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Foi Moisés que tirou. Foi Moisés. Você sabe que até o dia de hoje, se você falar mal de Moisés, Israel cai de pau em cima de você. Porque o que ficou na alma de Israel, ainda que alguém não diga, é que quem é poderoso é Moisés. Foi Moisés que tirou Israel do Egito. Você vai perceber que eles não mencionam o nome de Yud-Heh-Vav-Heh. Eles não falam, foi Deus que nos tirou do Egito. Foi Moisés que nos tirou do Egito. Isso nos revela que o povo de Israel via, na verdade, não Yud-Heh-Vav-Heh operando maravilha através de Moisés, mas sim via Moisés como o verdadeiro operador, a verdadeira origem dos milagres e maravilhas que eles estavam vendo diante dos seus olhos. Era Moisés. Olha que coisa. Esse erro não é exclusividade de Israel, não, meu irmão. Você pode dizer assim, poxa, Israel é horrível, né? Mas esse erro não é exclusividade de Israel, não. É uma falha recorrente na história da humanidade. E nós podemos ver até os dias de hoje. Basta observar a idolatria presente no Brasil de hoje. Um dia desse, eu acho que foi em Belém, tinha lá a Maria lá Aparecida, não sei como é que ela chama, e tinha milhares e milhares de pessoas na rua, dizendo assim, foi ela que me curou de câncer, foi ela que fez isso por mim. Então isso não é um erro só de Israel, isso é um erro recorrente na humanidade toda. Pode parecer que Israel é horroroso, né? Todo mundo bota a culpa em Israel, mas você precisa olhar até para dentro da sua nação, você vai ver esse tipo de erro em todos os cantos do Brasil. Não vou nem sair do Brasil. Não comprei passagem para viajar. Vamos ficar só no Brasil. Só no Brasil. O que você vê disso, e eu vou dizer a você, em todos os estados brasileiros, sem exceção. Não sei se tem alguma exceção. Tem? Não tem. Então, todos. Confundir o enviado com aquele que o enviou. Israel confundiu o enviado com aquele que o enviou. O que você vê nisso? Confundir o enviado com aquele que o enviou. Quem confunde? Não é o que vemos hoje entre os seguidores de Yeshua? É ou não é? Pois é. Eles não confundem o enviado com o que enviou hoje dentro das igrejas? Confunde, é o maior problema isso. Por isso Yeshua disse lá em João 17:3, olha só, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Elohim verdadeiro, e a mim, Yeshua, o Machia, a quem tu enviaste. Não confunda o enviado com aquele que o enviou. Yeshua foi bem claro, eu vou para o meu Pai, e meu Pai é maior do que eu. Paulo também é bem claro. Ele diz assim, o homem é o cabeça da mulher. Cristo, Yeshua, o cabeça do homem. E o Pai, o cabeça de Yeshua. Cabeça em hebraico é origem. A origem da mulher não é o homem? E a origem do homem não é Yeshua?
porque todas as coisas foram criadas pelo Pai, através dele, por ele e para ele. E sem ele, nada que existe existiria. Então, obviamente, ele é o cabeça de toda a criação, inclusive do homem. E o Pai não é o cabeça de Yeshua, e Yeshua não se origina no Pai? Saí do Pai e para o Pai eu retorno. Simples, né? Não confunda o enviado com aquele que o enviou. Por isso Yeshua chamou a atenção disso, porque a vida eterna é essa, que conheçam a ti como único Elohim e a mim, seu enviado. Israel, recém-liberto da escravidão, ainda carregava traços da religiosidade egípcia, onde deuses eram representados por imagens visíveis. Parece até um país que eu conheço. Parece ou não parece? A ausência de Moisés os levou a buscar algo tangível. Moisés desapareceu, então eles resolveram o quê? Arrumar uma coisa tangível, um ídolo, para substituir o que eles viam como divino, que era Moisés. Agora você vê dentro da igreja evangélica aí. Eu vi isso na rádio. Venha tomar café com Cristo. Se você responder, não sei o que lá da Bíblia, você vai tomar café com seu líder, com seu ídolo evangélico. Quem ouviu isso? Só eu que ouvi? Pois é. Eu não estou vendo o Yeshua, você está vendo ele? Então, aqueles que são incrédulos, eles começam a criar os bezerros de ouro. E isso é um bezerro de ouro dentro da igreja. Trindade é um bezerro de ouro dentro da igreja. Às vezes até profeta vira bezerro de ouro. E nós temos que tomar cuidado para nós não criarmos os nossos bezerros de ouro. Senão a gente cria. Deu para entender, gente? Um ídolo ao qual eles poderiam atribuir os milagres e as maravilhas que eles presenciaram. Eles viram, gente, a única geração no mundo que viu tudo aquilo. Não tem outra. É a geração no Egito e em Israel. Não tem outro povo, nem outra geração que pôde ver tantas maravilhas que Deus fez. Isso também nos revela a falta de uma coisa muito importante quando nos relacionamos com o Criador, o nosso Pai Celestial. O que é? Falta de emuná, fé. Falta de fé, pois sabemos a definição de fé. Qual é a definição de fé? Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se... Quando eu vejo, é porque não tenho fé. Não preciso de fé. Paulo complementa lá em Romanos 8, 24, 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Então, quando você vê o repórter falando, olha, o Círio de Nazaré aqui, a imagem sendo carregada, e fala assim, olha que fé, ele está mentindo, porque aquilo ali não é fé. Porque o que se vê não precisa de fé. Então, quando eu não tenho fé, eu crio bezerro de ouro, eu crio imagens de esculturas. Ah, mas essa é a fé do povo. Isso não é fé. A Bíblia está afirmando. Porque aquilo que se vê não é esperança. Porque eu já tenho. Então eu não preciso de ter fé. Então quando eu crio um bezerro de ouro, eu estou dizendo que eu não tenho fé. Eu estou arrumando uma coisa para estar no lugar para aqueles que não têm fé. Claro aí? Hein? Paulo é muito claro com isso, não é? Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos.
Então, eu preciso de fé enquanto eu não recebi. Eu preciso de fé para que eu alcance a salvação, porque eu ainda não vi Yeshua voltando, eu ainda não fui transformado num corpo glorioso, mas eu preciso alimentar a minha fé para que eu venha alcançar isso. Mas o dia que eu alcançar isso, o que acontece com a fé? Acaba, eu não preciso mais. Deu para entender? Paulo fala isso. Não é que vai permanecer o quê? O amor, não é? Para sempre. Mas a fé vai acabar. Os dons vão acabar. Agora, o amor é que vai permanecer. Porque eu não vou precisar de fé. Eu o verei face a face. Então, eu não vou precisar mais de fé. Mas enquanto isso tudo não acontece, eu preciso de ter esperança de estar lá também. Por isso, preciso de fé. Esse versículo mostra que a fé está ligada ao invisível. Olha que coisa. Ao que você espera e ainda não se concretizou ou ainda não pode ser percebido pelos seus sentidos. Você não pode tocar, você não pode ouvir, você não pode ver, você não pode nem cheirar. Então a fé está ligada às coisas invisíveis, aquilo que eu estou esperando que eu ainda não recebi. Ó, em outras palavras, ver não exige fé. Crer sem ver, sim. Por isso que o Yeshua falou assim, mais bem-aventurado aquele que não viu e creu. Porque se você vê, você vai falar, puxa, eu acredito. Agora, para uma pessoa dizer, eu acredito e não viu, muito bem-aventurado é este. Maior galardão receberemos nós do que aquele que disse assim, se eu não tocar nele, eu não creio. E eu já ouvi muita gente dentro da igreja dizer assim, eu sou igual Tomé. Mas pode ser que o Senhor não tenha a mesma misericórdia que teve com Tomé. Então você pode estar dizendo assim, eu serei condenado por falta de fé, com a sua própria boca. Amém? Nunca se esqueça que peixe morre pela boca. Então cuidado com o que você fala essas coisas. Você pode estar parecendo bonito no grupo que você está falando, mas isso você está condenando a si mesmo. E no dia do juízo, isso será considerado, não é? Então, por essa razão, Yeshua disse a Tomé em João 20, 29, porque me viu você crer, bem-aventurado os que não viram e creram. Amém? Ora, como o homem sem fé não agrada a Yud e Revavirê, logo esse ato foi uma grave violação do pacto com Yud e Revavirê, que condena a idolatria, que é o fruto da falta de fé. Ao descer do monte e ver a cena, Moisés fez o quê? Quebrou as tábuas da lei, destruiu o ídolo e puniu os responsáveis. Quando ele quebra a tábua da lei, está dizendo o quê? O pacto foi quebrado. Então presta atenção que eu vou dizer a você. A incredulidade no nosso coração quebra o pacto com o Criador. Amém? Trabalha no teu coração para tu crer. Trabalha, ora, pede ao Senhor, Senhor, tem misericórdia. Faz igual aquele administrador da sinagoga, que estava atrás de Yeshua para curar a filha dele. A filha dele morreu. O que ele falou para Yeshua? Chegou a notícia, tua filha já morreu, não incomoda o mestre. Aí ele, então tá bom. Aí Yeshua, calma. Então somente crê. O que ele falou? Senhor, me ajuda na minha pouca fé. Amém? É melhor você dizer isso do que você ficar falando assim, eu não creio. Cuidado, porque você pode estar calçando a rua, a estrada da sua condenação. Cuidado com isso. Amém? Isso não é brincadeira. Aí fala assim, eu sou igual Tomé, todo mundo kkkk, vai rindo. Eu já vi isso e já repreendi pessoas por isso. Vai fazendo isso para você ver aonde tu vai parar. Amém?
Todo mundo fica rindo, ele é legal, olha lá, ele só crê vendo, ele é igual Tomé. Mas pode ser que o Senhor não tenha a mesma misericórdia contigo que teve com Tomé. E aí, como é que você vai fazer? Então, cuidado, hein? Muito cuidado. É melhor calar a boca e falar, Senhor, tem misericórdia da minha incredulidade. Não é? Hein? Então Moisés toma essa atitude, quebra as tábuas da lei, destrói o ídolo, joga na água e pune os responsáveis. E o de Revavirê, em sua ira justa, decidiu uma coisa então. Veja lá em Êxodo 32, 34. Vai, pois, agora, conduze este povo para o lugar de que hei dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação sobre eles visitarei o seu pecado. Apesar da severidade do julgamento, Moisés ordenou à tribo de Levi que executasse 3.000 homens. A tribo de Levi foi a única que não participou de nada, foi aí que ela passou a ter o cargo sacerdotal entre Israel. Era de Rúben, passou para Levi aqui. Eles foram o único que não adoraram o bezerro e permaneceram adorando o Criador. Então, Moisés deu a função a eles para matar 3.000 homens em Israel. Contudo, aquela geração ainda não foi plenamente julgada por esse pecado, sabia disso? Aquela geração ainda não foi julgada por aquele pecado. Rafael, por que você sabe disso? Pasmem, o dia da visitação de Yud Revavirê sobre as nações ainda terá esse acerto de contas. Olha que coisa. Você já percebeu isso? A seriedade das coisas, meu irmão. O pecado que foi cometido lá atrás ainda não foi julgado e punido. Porque olha o que Deus fala aqui, ó. Leva esse povo, porém no dia da minha visitação sobre eles visitarei o seu pecado. E qual é o dia da visitação? Já chegou? Na volta de Yeshua. Mas provavelmente esse julgamento aqui só será depois do milênio, quando todos os homens ressuscitarão. Então, o Senhor vai tratar deste assunto que está na pauta do julgamento eterno. Você já imaginou isso, meu irmão? E eu quero perguntar a você, será que Deus esqueceu? Gente, eu estava lendo isso, eu fiquei até preocupado. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Olha aí, ó. Deus só vai tratar desse assunto, desse acerto de conta com aquela geração no dia da sua visitação, para que se cumpra o que está escrito, sabe o que? Lá em Romanos 2, de 5 a 9. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesoura ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo divino, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobediente à verdade e obediente à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do... Então, aquela geração ainda será julgada e punida por Deus. Você já pensou nisso? Hein? Pois é. Está guardado nos anais divinos, no tribunal do Criador, está lá. Está esperando o dia da visitação do Pai, não é do Filho, do Pai. O dia que ele visitar a terra, as nações, ele há de julgar
naquela geração. Apesar da seriedade deste pecado, a falta de fé e a idolatria, Moisés ainda assim intercedeu pelo povo. E interessante, ele faz até expiação pelo povo. Já viu isso? Não é? Todo mundo pensa que é só Yeshua, mas ele fez. Ó. Êxodo 32, 33. No dia seguinte disse Moisés ao povo: Vós tendes cometido grande pecado. Agora, porém, subirei a Yud-Heh-Vav-Heh, porventura farei expiação por vossos pecados. Por isso que Moisés tipifica Yeshua. Deu para entender? Porque quem fez expiação pelos pecados da humanidade? Moisés fez expiação por aquela geração. E Yeshua faz expiação por toda a humanidade. Amém? E a palavra para expiação em hebraico é qual, você sabe? Qual a festa você comemorou aí? Kippur, isso aí. E este termo significa cobrir, purificar, reconciliar, fazer reparação. O que Yeshua fez de forma definitiva e eterna. Viu como Moisés prefigura Yeshua e Yud-Heh-Vav-Heh, em sua misericórdia, renovou o pacto com Israel. Deus é o quê? Misericordioso. O que nós cantamos aqui hoje? Que Deus é e bom. Você não tem noção, eu não tenho noção, nós não temos noção de como Deus é bom. Não temos. Não temos. Só teremos consciência quando nós estivermos já na salvação, com o corpo glorificado. Aí nós teremos consciência de como Deus é bom e como Ele é misericordioso. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês. Qual é a diferença de nós aqui para aqueles que não creem aí fora? Nenhuma. E se nós estamos em Yeshua, é porque Deus falou assim: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então ele teve misericórdia de mim e de vocês. Ah, mas é porque eu sou bonzinho? É ruim, hein? É ruim. Paulo falou assim: miserável homem que somos. Tem gente que pensa que ele está falando dele só, ele está falando de todos nós. Miseráveis homens que somos, todos nós. E se nós estamos em Yeshua, foi misericórdia de Deus. Então, nós entendermos essa dinâmica e a profundidade disso, precisamos de ser transformados. Mas nós já sabemos e precisamos preservar a misericórdia que Deus nos concedeu. Amém? Isso é trabalho nosso. Então, e Moisés, na intercessão, ele começa a rogar ao Pai assim em Êxodo 32, 12. E Moisés disse a Yud-Heh-Vav-Heh: Eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. Disseste também, conheço por teu nome, e achaste graças aos meus olhos. Olha o que Yud-Heh-Vav-Heh falou para Moisés: conheço-te por teu nome. Você sabe o que ele diz isso? Por que ele disse isso? Sabe o que significa isso? Deus tem certeza que Moisés ama ele. Sabia disso? Porque, olha o que está escrito em 1 Coríntios 8,3. Mas se alguém ama a Yud-Heh-Vav-Heh, esse é conhecido dele. Olha que coisa. Se você de fato ama o Criador e seu Filho, eu posso dizer a você com absoluta certeza que ele te conhece pelo nome. Absoluta certeza. É isso que ele está falando para Moisés. Te conheço pelo nome, eu sei que tu me amas. Você já sabe que o verdadeiro amor está ligado ao quê? Então você entende que Moisés era obediente aos mandamentos do Senhor. Porque Yeshua falou isso. É ou não é? O que ele falou? Diz aí, João 1,17. Não é isso não, perdão. É em João que ele fala, né? Que o verdadeiro amor, né, é aquele que tem os mandamentos e os
guarda. Então Moisés era guardador dos mandamentos de Deus. Então Deus tinha certeza que Moisés o amava. Por isso Deus o conhece pelo seu nome. Amém? Então, se você verdadeiramente obedece os mandamentos do Senhor em Yeshua, significa que Deus conhece de fato teu nome e sabe que você o ama. Tá bom? Amor não é aquilo que você fica lá no louvor. Eu te amo, Jesus, piscando o olho, né, com olho de peixe morto. É. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Tá vendo aí, ó? Esse é o amor. Então Moisés era obediente aos mandamentos divinos. Olha aí como é que ele prefigura com Yeshua. Tá vendo? Você sabe disso, né? Veja também em 2 Timóteo 2,19. Todavia, o firme fundamento de Yud e Revavirê permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os seus. Ele sabe exatamente em toda a terra quem é dele e quem não é dele. Amém? E aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Outro ponto que nos chama a atenção é que o próprio Criador disse sobre Moisés. Ele diz que Moisés achou graça aos seus. Ó, Deus está dizendo assim: ó, você encontrou graça, Moisés. A graça dentro da igreja é frequentemente associada à vinda de Yeshua. É ou não é? Todo mundo acha que a graça só veio por meio de Yeshua. É isso que é ensinado. E a palavra fala uma coisa parecida, João 17. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Yeshua, o Mashiach. E Yeshua, presta atenção, é a expressão máxima da graça divina. Deu para entender? A graça de Yud Revavirê, na sua amplitude total, oferecida a todos que creem. No entanto, a graça não começou em Yeshua. É isso que a igreja precisa entender. A graça não começa em Yeshua. Ela já estava presente na relação de Yud Revavirê com seu povo, desde os tempos antigos. Um exemplo claro é Moisés. Veja em Êxodo 33:13. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Então já está falando de graça, desde a antiguidade. Veja o testemunho do próprio Criador a respeito de sua graça concedida a Moisés, em Êxodo 33:17. Ao que disse Yud Revavirê a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo teu nome. Pronto. Então, a graça não veio só por Yeshua. Yeshua, ele é a totalidade, a amplitude da graça de Deus sobre toda a terra. A graça não é uma novidade do Novo Testamento. Ela é um atributo eterno de Yud Revavirê, nosso Pai Celestial, visível desde Gênesis até Apocalipse. Moisés achou graça aos olhos de Yud Revavirê, não por mérito, mas por relacionamento. Isso antecipa o que Yeshua traria de forma plena. Yeshua não anulou a graça anterior, ele a ampliou. O que era concedido a poucos, agora é oferecido a todos que creem em Yeshua. A graça que veio por Yeshua é a mesma que tocou Moisés no monte. A diferença está na amplitude e na acessibilidade. Você entende isso? Amém? Em Yeshua, a graça não é apenas sobre ele, ela é disponibilizada, derramada através dele sobre todo aquele que crê. E hoje ela continua disponível para todo aquele que nele crê por causa da obra redentora que ele fez. Moisés, então, mediante a graça disponível, concedida a ele por Yud Revavirê, faz um pedido ousado. Ele ficou ousado naquele dia. O que ele pediu? Êxodo 33:18. Moisés disse ainda: rogo-te que me mostre então a tua glória. Ficou ousado.
É, Deus animou ele, ficou invocado. Então me mostra a tua glória, então. Glória em hebraico é o quê? Quem sabe? Não, não. Kavod. Kavod. É. Ela vem da raiz kavad, que significa peso. Por isso tem aquele louvor sobre o peso da tua glória. Ó, vem com o peso da tua glória. É kavod, né? Kavod, que vem de kavad. É bonito, né? Contexto bíblico, no contexto bíblico, kavod representa a presença manifesta, a majestade, a honra, o esplendor de Yud Revav He. Ou seja, Moisés quer ver o Pai. É isso que ele quer, a totalidade, não é? Quando Moisés pede para ver a glória de Yud Revav He em Êxodo, ele está pedindo para ver essa presença divina em sua plenitude. Ele queria ver, perceber, sentir, tocar. É isso que ele quer. Pedido muito ousado, pois presta atenção que está escrito lá em 1 Timóteo 6,16. Aquele que possui ele só a imortalidade e habita em luz inacessível. Tem gente que está pensando que Paulo está falando de Yeshua. Não está. Ó, presta atenção. Aquele que possui ele só a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Quem é esse? O Pai. Esse é o Pai, não é Yeshua. Amém? Este em quem Paulo fala é o nosso Pai Celestial, Yud Revav He. O interessante é a resposta do Criador a Moisés. Veja, em Êxodo 33:19. Porém, ele disse: eu farei passar toda a minha bondade. Por isso que eu digo para você, nós não temos consciência da bondade do nosso Pai Celestial. A gente pode sentar e meditar, ele é bom a pampa beça. Mas, meu irmão, a gente não tem consciência da grandeza dessa bondade. Olha o que ele fala: passearei a minha bondade. Como é que é isso? Pois é, sei lá. Moisés falou: eis que estou trêmulo. Ele só ia falar isso para você. Eis que estou trêmulo. Olha só. Passearei com a minha bondade diante de ti e proclamarei o meu nome. Yud, Re, Vav, Re. Diante de ti. E ele repete: e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Moisés só ia experimentar a bondade dele. Só a bondade. Você imagina? E Moisés saiu de lá o quê? Trêmulo. Só a bondade. Não é a plenitude do Criador. Não é? A expressão toda a minha bondade é vista como uma forma de Yud revelar como ele age no mundo. E eu vou dizer para você que é muito isso mesmo. Porque o homem pecou contra Deus e Deus não destruiu o homem, porque ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Porque ele tinha todo o direito de destruir o ser humano. Merecemos. E Yeshua ainda falou: Pedro, esconde essa espada aí. Você acha que se eu não quisesse, eu não clamaria ao Pai, e ele me enviaria legiões de anjos e destruiria tudo isso aqui? Olha a beirada do precipício que nós ficamos. Esconde aí. E Yeshua podia dizer: Pai, ó, estou fora. Pode acabar com esse pessoal aí. A gente não chegaria aqui hoje. Entende, gente? Toda a minha bondade, que coisa. Ele age no mundo assim, em relação a cada um de nós, gente, porque nós não temos paciências um com o outro, não é? Mas Deus nos ama, assim mesmo, não é? Tem gente que fala assim: Deus não existe. Deus nem fulmina o cara.
Às vezes a gente tem problema no trânsito, você quer logo quebrar a perna do cara, quebrar a cabeça do cara. Você fica imaginando aqueles negócios, o cara passando, você batendo nele, a perna dele quebrando, e você falando, bem feito, mexeu comigo. Mas Deus não faz isso. Deus não faz isso. Passearei toda. Moisés é o único homem que presenciou a bondade de Deus. Deve ter sido um gozo tremendo. É como Deus age no mundo, com a sua misericórdia e seu perdão. E o que ele diz, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, é a sua soberania. Não tem ninguém acima dele. Se ele falar uma coisa, ele está falado, meu irmão. Ah, não aceito. Problema seu. Problema seu se tu não aceita. Porque ele disse, eu terei misericórdia de quem eu tiver. Isso é a autoridade dele. Como afirmação que ele é livre para decidir. Ninguém pode impedir. E o de Revavirei escolhe a quem conceder graça. Não por mérito humano, mas por sua vontade soberana. Ah, Rafael, qual é o aspecto que Deus usa? Depois você pergunta para ele, eu não sei. Eu não sei. Ele olha para você e achou e deu misericórdia para você. Ah, não dá misericórdia para ela não. Ué, quem é você para dizer isso? Hein? Eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. É soberania divina. Ele escolhe quem conceder graça, e fim de papo. E ele continua dizendo em Êxodo 33, de 20 a 23. E disse mais, não poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face, e viverá. Disse mais em Yud Revavirei, eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado, e havendo eu tirado a minha mão, me verá pelas costas, mas a minha face não se verá. Gente, esse texto aqui tem muita coisa. A gente pode ficar aqui um dia falando sobre isso. É muita coisa. Mas eu quero destacar uma, não é? Hoje, a afirmação do próprio Criador, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Se a gente parar para ver esse texto aqui, tem coisas até que quebram os conceitos cristãos hoje, viu, gente? Se você parar para avaliar esse texto aqui é profundo. Mas eu só quero falar de uma coisa hoje. Porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Quero que você veja o que está dito lá em João 1,18. Ninguém jamais viu a Yud Revavirei. Na sua Bíblia está Deus. Mas, meu irmão, bota o nome do Pai aí, viu? Porque está falando do Pai. Ninguém jamais viu a Yud Revavirei. O Elohim unigênito, que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Você entende esse texto? Está dizendo que Yeshua, o unigênito do Pai, unigênito é o quê? O único gerado pelo Pai, este estava no seio do Pai, este conhece o Pai. É isso que a Bíblia está afirmando, que Yeshua conhece o Pai. Yeshua é o Elohim unigênito, ou seja, o único gerado pelo Pai. Logo, ele conhece o Pai e viu o Pai, pois foi gerado antes do Criador criar todas as coisas. Com isso, podemos entender que Yeshua não era um homem, porque homem nenhum viu a Deus. Então, Yeshua não era homem, porque ele viu a Deus. Deu para entender? Ou não? Pois nenhum homem viu a face de Yud Revavirei, como Yeshua mesmo afirma que viu. Yeshua afirma que viu. João 6,46. Não que alguém tenha visto o Pai. Ó, homem nenhum viu o Pai. Senão aquele que é vindo de Yud Revavirei, o Pai. Só ele tem visto o Pai. Então, gente, presta atenção que eu vou falar para vocês.
para não confundir a cabecinha de vocês. Muita atenção no que vou te falar. Yeshua viu e conheceu o Pai quando foi gerado por ele, antes da criação de todas as coisas. Amém? Portanto, Yeshua conhece o Pai, mas ao nascer de mulher, debaixo da lei, e se tornar homem, porque ele passou a ser chamado o quê? Filho, ele também não viu mais a face de Yud Revav. Porque como homem, homem nenhum viu a face do Criador. Amém? Deu para entender? Pois há limitação da visão da face de Yud Revav na condição humana caída, conforme Êxodo 33, 20. Para que o homem possa ver a face de Yud Revav, precisa ser transformado exatamente como Yeshua o foi em sua ressurreição. E todos nós, portadores da graça de Yud Revav, por meio de Yeshua, veremos futuramente a face de Yud Revav, porque seremos transformados à imagem do novo Adão. Deu para você entender isso? Amém, meu irmão? Veja em Mateus 5,8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Yud Revav. Veja também 1 Coríntios 13:12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Olha que coisa tremenda. E para finalizar, veja o que está escrito em Apocalipse 22, de 1 a 4. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Yud Revav e do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição. Se nunca mais haverá maldição, é porque há maldição. Concorda? Contra alguém. E nela estará o trono de Yud Revav e do Cordeiro, e os seus servos servirão, e verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. Neste dia que Apocalipse está profetizando, se cumprirá o pedido de Moisés de ver a face do nosso Pai Celestial, é plenamente atendida para a glória de Deus. Então nunca esqueça, nós veremos a face do Criador e de seu Filho, para o louvor da sua glória. Shabbat Shalom. Razak é Razak. Verdade. Isso me impressionou.